Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre algo que vem sendo muito comentado nas últimas semanas. Vamos falar sobre a reforma tributária. Então, se você quer saber como ela pode te afetar, fica no vídeo e entenda mais sobre esse assunto. No dia 7 de julho foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para aprovação no Senado a reforma tributária. Antes de te falar sobre ela e as mudanças propostas, eu vou te dar uma introdução sobre o nosso sistema de imposto. Atualmente, temos três estruturas de impostos, sendo o imposto sobre a renda, que é aquele que incide sobre a sua renda e que já é descontado no seu holerite, nos seus investimentos que você faz e assim por diante. Seguido dele, temos o imposto sobre o patrimônio, que diz respeito aos bens que cada um possui. E o imposto sobre o consumo, que é aquele que todo mundo paga quando consome algo. A reforma tributária, ela propõe, por enquanto, mudanças apenas no imposto sobre o consumo e sobre o patrimônio. Ainda não temos nada definido referente ao imposto sobre a renda. Sendo assim, no seu salário e nos seus investimentos, por enquanto, nada muda. E aí você pode estar se perguntando, e Suzy, por que mexer nisso? Em 2022, a carga tributária do nosso país atingiu mais de 33% do PIB, sem falar nas burocracias enfrentadas pelas empresas que, entre normas, artigos, incisos e parágrafos, são mais de 450 mil a serem seguidos. Temos ainda toda a confusão que são os impostos dos produtos consumidos por cada um de nós. Por exemplo, se você comprar um chocolate, o imposto pago é um. Mas se você comprar um bombom, o imposto é outro. Então por que você acha que uma empresa como o McDonald's, por exemplo, coloca no seu quiosque de sorvete a venda sendo de sobremesa ou casquinha? Basicamente porque o imposto da sobremesa e da casquinha são mais baratos do que o imposto do sorvete. Ou seja, o nosso sistema tributário é uma confusão total. E dessa forma, a proposta busca facilitar tudo isso, colocando uma trava contra o aumento do imposto. Sendo assim, além de facilitar esse processo burocrático, ainda terá menos imposto a ser pago. Nossa, mas então é tudo mil maravilhas, certo? Será mesmo? Dá um like para o YouTube entender que você gostou desse vídeo e que ele deve ser levado a outras pessoas. Bom, vamos seguir para saber se realmente é toda essa maravilha mesmo. Basicamente, o que vai acontecer é que uma série de impostos não existirão mais. Impostos como o IPI, PIS e COFINS, que são impostos federais, ISS, que é um imposto municipal, e ICMS, que é um imposto estadual, serão substituídos por um único imposto, que é o IVA, Imposto de Valor Agregado. O que isso quer dizer na prática? Imagine que eu comprei todos os componentes para fabricar um ventilador e na soma de todos os componentes comprados, eu paguei um total de R$40. Após o processo de produção, o ventilador ficou pronto e eu vendi ele a R$75. Dessa forma, eu agreguei R$35 de valor no produto e a ideia é que eu pague o imposto apenas sobre os R$35. Então podemos entender que cada etapa da cadeia de produção vai pagar imposto sobre o valor agregado e apenas no destino e não mais na origem como é hoje. Logo, podemos entender pela lógica, pensando pelo aspecto da exportação, que vai ficar mais barato exportar, pois o imposto será pago lá fora. Pensando no fluxo interno, a mesma coisa acontece. Dessa forma, se eu produzir um produto em São Paulo e vender em Manaus, o imposto será pago apenas em Manaus. Contudo, todavia, entretanto, esse imposto do IVA foi definido para ser dual, ou seja, foi dividido em dois devido a toda a diferença que temos de impostos federais, estaduais e municipais. O ISS e ICMS, que é o imposto municipal e estadual respectivamente, foi substituído pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E o PIS, IPI e COFINS, que são impostos federais, serão unificados pelo CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS será definido pelos estados e municípios por um comitê gestor e o CBS será definido pela União, ou seja, pelo governo federal. A proposta central é que exista uma alíquota fixa para ambos os impostos, que estuda-se ser 25%.
Essa alíquota seria utilizada para tudo, dentro da categoria de bens e serviços, com determinados descontos para alguns setores, como transporte, saúde, educação, medicamentos, produtos agropecuários e atividades artísticas, que teriam 50% de desconto sobre essa tarifa fixa. E medicamentos especiais, educação superior no âmbito do ProUni e itens da cesta básica teriam imposto zerado. Além de preferências especiais para alguns setores como hospitalidade, restaurantes, aviação regional, segurança e serviços de TI com 60% de desconto. Teria ainda um aumento dessa alíquota sobre produtos como cigarro, que já é mais de 83%, bebidas alcoólicas e produtos prejudiciais ao meio ambiente. A próxima mudança prevê o imposto sobre patrimônio. Começamos pelo ITCMD, que é o Imposto de Transmissão sobre Causa Mortes e Doação, que é de competência dos estados cobrar sobre doação de bens ou herança. Hoje ele é cobrado no local onde é dada a entrada no inventário e após a reforma ele só poderá ser cobrado no local onde o indivíduo residia, com o intuito de diminuir estratégias fiscais em situações nas quais o falecido morava em um determinado local e a família dava entrada em outro na tentativa de pagar uma alíquota menor. Outro ponto é a da progressividade desse imposto, que quanto maior a herança, maior a alíquota de cobrança. Hoje, no estado de São Paulo, a alíquota é única e é de 4% o valor da herança. Com a reforma em vigor, isso muda. Então, se você deixa 500 mil de herança, você poderia pagar 4%. Contudo, se você deixa 1 milhão, você pode chegar a pagar até 10%. Mas isso é só um exemplo e ainda será definido. Ainda nessa categoria de patrimônio, temos a sugestão do IPVA, que será incluso o pagamento para jatinhos, iates e veículos subaquáticos. Contudo, veículos menos poluentes podem ter uma alíquota mais baixa, assim como veículos mais velhos, que podem ser mais poluentes, terão uma alíquota mais alta. Então, ficou a cargo dos estados definir como isso será cobrado. E por fim, temos a mudança no IPTU, que é de competência dos municípios e passa a ser majorado por decreto. Ou seja, hoje, para a prefeitura mudar a base de cálculo do IPTU, ela precisa de aprovação da Câmara dos Vereadores da cidade. Caso a reforma seja aprovada e isso mudar para decreto, não será mais necessária essa aprovação pela Câmara. Vai bastar o prefeito emitir um decreto que a alíquota será alterada. Você sabia sobre a reforma tributária e os principais pontos de mudança que ela propõe? Não? Então se inscreve nesse canal e ative o sininho que toda quinta às 19 horas tem sempre conteúdo rico para você aqui. Agora que já te passei como ela vai funcionar, eu vou falar a minha opinião sobre tudo isso. Acredito que a unanimidade sobre termos uma reforma no nosso sistema tributário é algo indiscutível, pois ele é realmente complexo e totalmente desorganizado e confuso. Acredito também que tem muitos pontos positivos na reforma, como por exemplo a questão da cesta básica, que vai ter aí todos os produtos com imposto zero. Claro que tudo ainda está sendo analisado, até porque para cada estado há um entendimento sobre o que é e o que não é produto da cesta básica. Inclusive, está em análise pelo Ministério da Fazenda a lista da Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, que tem 34 itens que estão para ser considerados para serem padrão da cesta básica. Logo, a cesta básica ficará mais barata. Um outro ponto também que essa reforma propõe é o cashback para os estados, referente à quantidade de imposto arrecadado. Essa parte não está bem definida, mas se realmente acontecer, será algo muito bom. Pensando nos aspectos negativos da reforma, entra a seguinte questão. Entenda que o governo não vai abrir mão de arrecadar igual ou mais do que já é praticado. Dessa forma, se realmente houver uma redução em algum lugar, em outro terá um aumento para poder equilibrar o gap que a redução pode causar.
Se a saúde pagar menos imposto, o transporte provavelmente vai pagar mais. Se a educação paga menos, a indústria paga mais. Então, como se tudo tivesse que estar equilibrado como uma balança. Dessa forma, o que você consome é o que vai determinar se você realmente vai pagar mais ou menos, e na prática, a quantidade de imposto não vai diminuir, porém todo o processo será mais simples. Um pequeno exemplo do que estou falando é a gasolina, que não teve a definição de como será praticado o preço do ICMS. Contudo, caso siga a regra de alíquota fixa, ela pode aumentar. Consequentemente, ela aumentando, teremos um aumento geral nos preços dos produtos, que dependem do transporte via rodovia para chegar até o consumidor final. Logo, teria aumento no preço desses produtos, o que no final das contas iria dar elas por elas. Um outro ponto é a guerra fiscal que poderia ser gerada entre os estados. Hoje, como cada estado tem a gestão de definir a alíquota de ICMS de acordo com a sua necessidade de caixa, em decorrência disso, eles meio que acabam por competir entre si para oferecer melhores condições para atrair empresas e assim aumentar a capacidade econômica daquela região, gerar empregos, crescimento, entre outras coisas. Porém, a partir do momento que o imposto for igual para todos, as empresas não têm mais essa atratividade. Dessa forma, olhando pelo lado fiscal, tanto faz o local que ela vai estar instalada. Não vai fazer diferença, e se não vai fazer diferença se essa empresa está em São Paulo, no Acre, por exemplo, outros fatores como a infraestrutura do estado, atratividade de mão de obra qualificada, estar mais longe ou perto da cadeia de clientes e por aí vai, será o fator de decisão. Então, pensando nisso, sabemos que a região sul e sudeste são regiões mais populosas e economicamente mais desenvolvidas. Logo, no momento da escolha da sede da empresa, por que uma empresa colocaria sua sede no interior do Nordeste, sendo que a maior parcela da população está concentrada no sul e no sudeste? Então, na minha opinião, do ponto de vista fiscal, não seria algo nada interessante, pois poderia gerar uma desigualdade gigantesca entre os estados e em diferentes frentes. Sobre o ITCMD, eu acho que deveria ser proposta uma outra maneira. Imagine que uma pessoa que tem muito dinheiro tem formas de burlar esse sistema, pagando os melhores advogados tributaristas para auxiliá-lo a como fugir desse imposto progressivo. Ou seja, a pessoa já sabe que se morrer de repente, por exemplo, a herança dela será taxada de forma progressiva. E você acha mesmo que ela vai deixar isso acontecer? Então, na minha visão, o grande impactado seria a classe média, que poderia correr o risco de perder de repente o provedor da família que tem como bem o seu imóvel, por exemplo. Nessa situação, a família teria menos tempo para todos os trâmites e inventários com possibilidade de juros e multas altíssimos caso ultrapasse o prazo e ainda pagar um imposto progressivo de acordo com o valor do imóvel. E um grande ponto que eu quero destacar é que o atual presidente tem 78% do seu patrimônio, cerca de 8 milhões de reais, aplicados em previdência privada, que é um investimento que tem alíquota baixa de imposto, não entra em inventário e que não paga o ITCMD, pois é considerado um seguro. Então entra naquilo que eu falei antes, que quem já é rico sempre vai encontrar uma forma de não pagar esse imposto. Logo, os impactados não serão eles. O que você acha disso? Me fala aí nos comentários que eu quero saber. Outra questão importante é que com toda essa mudança, o setor de serviços vai ficar com um imposto muito mais caro. E esse é o setor que é responsável por 70% dos empregos gerados no nosso país. Logo, teremos um problema em relação a isso, pois com os impostos mais caros, a estratégia dos negócios pode ser a redução de mão de obra para mitigar custos. A desigualdade entre os estados também é algo preocupante. Isso já ocorre hoje, porém com o dinheiro sendo centralizado no governo federal, essa discrepância pode ser ainda maior. Por exemplo,
Em 2021, São Paulo pagou cerca de 538 bilhões em impostos federais e recebeu apenas 47 bilhões. O Rio de Janeiro pagou 198 bilhões e recebeu 45. Em contrapartida, o Maranhão pagou 6 bilhões e recebeu 21 bilhões e o Pará pagou 9 bilhões e recebeu 23 bilhões. É claro que sabemos que a distribuição deve ser realizada de acordo com a necessidade. Mas a partir do momento que o capital fica preso no governo federal, abre vertente para uma desigualdade ainda maior. E o pior de tudo é o aumento do índice de corrupção. Por exemplo, essa reforma está parada no Congresso desde 2019. Dá uma pesquisada no Google a quantidade de emenda parlamentar que foi paga um dia antes da votação da reforma na Câmara via Pix. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? É um instrumento pago ao deputado para que ele apoie ações sociais, projetos e prefeituras. Ou seja, um dia antes da aprovação da reforma tributária, foi pago o maior valor de emenda parlamentar já visto para diversos deputados e no dia seguinte, sem muito alarde, foi aprovado algo que estava parado há um longo tempo. O que você acha disso? E por fim, a incerteza dos pontos que não são explicados nessa reforma deixa muitas incógnitas e por isso eu acredito que deveriam ser propostas mudanças e alterações antes de se seguir em frente. Então é isso, peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que mais pessoas estejam cientes do que está acontecendo e também busque por um processo mais claro, mais bem definido e que realmente trará benefício para nós brasileiros de forma prática. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!